Olá, eu sou o Joey e esse é o canal Plenitude Masculina. Aqui nesse primeiro vídeo eu vou tratar sobre um tema que na verdade vai ser o carro-chefe aqui de todo o canal, que é o de elencar aí algumas medidas, esclarecer determinadas situações para fazer com que você, que é homem, consiga tancar essa sociedade. Tancar, para quem não conhece, é um verbo que surgiu aí há alguns anos atrás na comunidade gamer e consiste em você aguentar ou suportar determinada coisa. Então, no contexto desse vídeo, seria mais ou menos como você conseguirá viver nessa sociedade de uma maneira mais saudável e sem enlouquecer. A primeira coisa que você tem que saber é como é que é o ambiente hoje para o homem, como é que é a sociedade atual que a gente está vivendo. Hoje, nós estamos vivendo, tá? O resultado final do ginocentrismo. Ginocentrismo, para quem não conhece, e pode ser que tenha muita gente aí que pode ter caído de paraquedas aqui, eu sei que muita gente já é inserida em alguns outros canais na sociedade, mas eu vou tomar todo o cuidado do mundo de explicar aí alguns termos que eu for utilizando durante o vídeo para não deixar aí alguma galera perdida nos termos, né? Então, ginocentrismo é uma palavra que vem do neolatim gino, que é a prática de você colocar as mulheres ou tudo que está em volta delas, suas opiniões, preferências, necessidades, estratégias como o centro da sociedade, em um contexto onde o homem só serve para atender os interesses dessa sociedade. Então a gente está vivendo em um mundo tão ginocêntrico que as mulheres elas têm total liberdade de exercer as suas preferências, de exercer as suas estratégias, de expressar suas opiniões, de criticar comportamentos masculinos, de exacerbar todos os seus instintos femininos de uma maneira em que elas são totalmente livres para fazer todas essas coisas sem ter represália alguma. Ao passo que se o homem fizer a mesma coisa, ele vai ser julgado, ele vai ser cancelado, ele vai ser hostilizado, chamado de machista e etc. Então, um exemplo que elucida muito bem isso que eu estou querendo dizer é o de você ver várias e várias mulheres em diversas redes sociais alternativas, como TikTok, Instagram, enfim. Você vê direto as mulheres falando barbaridades assim acerca de homens que estão abaixo da linha de preferência delas. Então você vê as mulheres criticando aí homens que são baixos, homens pobres, homem gordo. O Bruno do Social Arts ele bate muito nessa tecla, onde ele faz questão de salientar o quanto que existe uma discrepância entre quando uma mulher fala algo sobre o homem e quando o homem fala algo na mesma proporção das mulheres, ele é cancelado, ele é chamado de macho escroto e etc. Você vê que tem uma campanha aí, basicamente, onde o homem não pode exercer qualquer tipo de opinião que contrarie, né, a agenda ginocêntrica. Então, o Gabriel Breyer é um exemplo disso. O Gabriel Breyer ele é um cara que ele, alguns meses atrás ele emitiu uma opinião acerca, quando ele foi perguntado se ele pegaria alguma mulher da circunferência larga, e ele falou que não, falou que jamais pegaria, enfim, que ele tem determinadas opiniões, determinadas preferências acerca de algumas mulheres e o cara foi esculachado quando ele fez um vídeo onde ele simplesmente fez questão de ressaltar quais eram as preferências dele quando ele pega mulher. Então, o Caio Castro também é um outro exemplo disso, onde ele falou que em uma dinâmica, em uma situação onde ele teria que chamar uma mulher para jantar, ele não se sentiria à vontade tendo que pagar a conta, ou não se sentiria bem tendo a obrigação de pagar a conta. O cara foi cancelado. E aí você vê no TikTok várias e várias mulheres falando abertamente que consideram um homem pobre como bactéria, como lixo e etc. Aí você pensa, imagine se um homem chegar e falar a mesma coisa das mulheres nessa mesma proporção. Então você entende que há dois pesos e duas medidas. Esse é um dos vários exemplos que demonstram o ambiente que a gente está vivendo. Então, você que é homem, você está proibido de ter preferências, você está proibido de exercer toda a sua estratégia masculina. E as mulheres, elas têm socialmente, elas são
completamente positivadas a exercer todas estas coisas, tornando aí um desbalanceamento muito grande, né? Tornando aí a sociedade bem disfuncional em algumas coisas para o homem, né? Então, eu citei esse exemplo, mas existem muitos outros, tá? Que demonstram que a gente está vivendo em uma sociedade ginocêntrica. Então, nesse contexto, eu elenquei aqui algumas coisas que você, que é homem, pode adotar na sua vida para que você não sofra tanto com os impactos dessa sociedade na sua vida. É óbvio que isso não vai fazer com que você seja imune a elas, mas vai fazer com que você, pelo menos, se blinde um pouco, né? Então, a primeira coisa que você vai adotar na tua vida vai ser o desenvolvimento pessoal. Isso é uma coisa que é muito falada aqui na nossa comunidade, mas é importante que eu saliente uma coisa. Você vai adotar aí as práticas de desenvolvimento pessoal, perdão, não é para pegar mulher, mas é para que você minimize o impacto da misandria da sociedade acerca da tua vida. Como assim? Os homens que são do topo, né, os caras que fazem parte aí dos 20% da pirâmide, não é que eles são imunes, tá, ao ginocentrismo, à misandria que existe na sociedade, mas essa misandria, ela bate muito mais forte nos caras que são medianos, nos caras que são mais pobres, enfim, nos caras que estão ali na base dessa pirâmide, entendeu? Os do topo, eles sofrem muito pouco, uma vez ou outra, em alguma situação. Agora, quem é mediano, quem é que está abaixo, digamos assim, da linha de escolha das mulheres, vai ser alvo muito maior dessa misandria, tá? Então, você se desenvolvendo, você mudando de patamar, você minimiza um pouco, né? E como é que vai ser? Quais são os tópicos desse desenvolvimento pessoal que você vai praticar na tua vida? O primeiro é cuidar do teu corpo, tá? Cuida da tua alimentação, malha, faz exercício. Às vezes você não quer fazer uma academia, muita gente às vezes prefere fazer exercício em casa, então crie uma rotina de exercício na tua casa, tá? Adquira um porte atlético, isso é muito importante. Primeiro lugar, para que você se olhe no espelho e você goste do que você está vendo. E em segundo lugar, para que você gere uma boa impressão nas pessoas. Então, isso vai facilitar na hora de você arranjar um emprego, na hora de você fazer uma entrevista. Porque quando as pessoas veem que você é uma pessoa que se cuida, isso gera uma boa impressão para elas, isso facilita muita coisa na tua vida, tá? E você gerando essa boa impressão, você minimiza também algumas coisas ruins na tua vida, tá? Outra coisa que você deve fazer aí para complementar o teu desenvolvimento social é você começar a ler mais livros, tá? Às vezes pode ser que você não leia mais livros, mas, cara, procura se informar, procura entender o que está acontecendo. Os canais aqui da Machosfera, aqui você tem canais excelentes, enriquecedores, tá? Você tem um canal do Coruja do Carvalho, você tem um canal da Epifania, você tem um canal do Tranks do Futuro, você tem um canal do Yannick Irigaia, tem um canal do Social Arts, Submundo Intelectual, enfim, tem o Atitude Alpha, tem muitos canais. Esses canais que eu citei, eu sei que muitos deles ali tem até uma treta interna, mas eu vou deixar linkado aqui num comentário fixado, tá, na descrição, todos esses canais que eu citei aqui, tá? Porque eu sei que tem muita gente que às vezes chegou aqui agora e de repente não conhece, então são excelentes canais que você vai ver aí vários e vários vídeos que farão com que você entenda o que está acontecendo na sociedade, tá? Outra coisa, tá? Melhorar a tua sociabilidade. Melhora aí a tua forma de falar, a tua forma de se expressar, de se comunicar, a tua dicção, a tua expressão, tá? É muito interessante, é muito importante que você seja uma pessoa de conteúdo, porque aí você se destaca das demais pessoas. Isso fará com que também você seja visto aí como alguém diferenciado, muitas vezes aí no teu local de trabalho, enfim, melhora a tua oratória. Utilize todas essas coisas a teu favor, tá? Outra coisa que você vai ter que fazer também é correr atrás de aumentar a tua renda. Não dá para você viver no mundo de hoje em dia ganhando só o salário que você recebe no teu trabalho, vivendo só com o salário que você ganha no teu serviço. Não dá. Hoje em dia a gente sabe que a situação econômica está muito ruim e para que você tenha uma solitude saudável é necessário que você tenha hobbies, e hobbies nós sabemos que custam muitas vezes dinheiro.
você ter um bom carro, você ter um bom PC gamer, você ter algumas coisas que farão com que você tenha uma solitude mais palatável, mais saudável, mais tranquila, você tem que ter uma condição financeira boa, tá? Então corra atrás, tá? O Bruno do Social Arts, ele pega muito nessa questão de você criar um business paralelo e eu endosso isso que ele fala, tá? Muitas pessoas aqui, a gente vê pelos comentários que tem totais condições de contribuir com algum tipo de conteúdo aqui para nossa machosfera. Então, gente, criem canais, tá? Criem canais aqui no YouTube com a temática voltada para o público masculino, porque é algo que, embora a gente saiba que a plataforma ela não vê com muito bons olhos alguns canais aqui, por eles tratarem de alguns temas mais ácidos que de repente vão contra essa agenda ginocêntrica, mas é importante que você cria porque isso de alguma forma te beneficia também. Isso vai fazer com que você corra atrás de produzir conteúdo. E muita gente aqui também ajuda aqui na comunidade, tá? Nossa comunidade ela é muito unida, então tem muita gente que às vezes contribui com doação, com alguma coisa financeira, tá? Eu mesmo já ajudei, contribuí, principalmente canais brilhantes, assim como o canal do Coruja, do Carvalho, eu já contribuí. Ele vende vídeos, tá? Eu recomendo que vocês comprem os vídeos dele, tá? É muito bom. Eu já contribuí e contribui com a maior alegria do mundo, porque ele realmente é um produtor brilhante aqui de conteúdo aqui da nossa comunidade, tá? Então, faça isso. Mas caso você não queira criar necessariamente aqui um canal aqui na nossa comunidade, você pode procurar na internet quais são os nichos onde você tem maior chance de adquirir ali com êxito uma renda extra. Então tem muita coisa, tá? Que você pode fazer para adquirir aí um aumento de renda, uma renda extra, para que você não viva de uma maneira apertada, sem ter dinheiro para comprar muitas vezes as coisas básicas aqui, das quais você precisa para viver de uma maneira confortável. E por último, tá, encerrando aí esse primeiro tópico do desenvolvimento pessoal, é o de você investir o dinheiro que você ganha, tá? O Yannick Irigaia, ele possui vídeos fantásticos a respeito de como você pode investir na bolsa em renda fixa, tá? Qual é a maneira certa de você fazer isso. Às vezes pode ser até que você não tenha uma grande renda, mas ainda que você consiga pegar só 50 ou 100 reais da tua renda e juntar todo mês e investir, faça isso, tá? Isso é muito importante. Você também fazer o teu pé de meia para garantir o teu futuro, né? Porque a gente sabe que quando a gente envelhece, a gente precisa de tomar de alguns cuidados especiais com a nossa saúde. Na verdade, é desde sempre, né? Mas a gente costuma focar mais nisso quando estamos mais velhos, porque a gente precisa de ter um dinheiro extra para comprar remédio, enfim. Então, começa também a pensar no teu futuro, isso é bem importante, tá? Segundo tópico aqui que você vai adicionar aí na tua vida, tá? É uma mudança de comportamento. A gente já sabe, como foi explicado no começo do vídeo, que nós estamos aí em uma sociedade absolutamente ginocêntrica, tá? Então, se você conhece o ambiente que você tá, você sabe que você vai ter que dançar conforme a música. Principalmente em uma sociedade onde você que é homem, você tem que tomar cuidado o tempo todo de controlar aí a sua natureza masculina, se é que podemos chamar assim, né? Então, a primeira recomendação é que vocês adquiram aí a Ronk Pill, tá? A Ronk Pill aí, para quem não conhece, é um estado de espírito onde você, após tomar conhecimento de algumas verdades que são chocantes muitas vezes, consegue superar os abalos emocionais que essas coisas eventualmente causam em você e consegue chegar aí à conclusão de que a natureza humana, social, é imutável e que a melhor forma de você lidar com essas coisas é você deixando as coisas seguirem o seu curso natural. Então, quando você está na Ronk Pill, você adquire essa superação desses sentimentos ruins que muitas vezes você tem. Quando você descobre que você, durante muito tempo, foi levado a ter um seguinte pensamento, quando na verdade você vê que na realidade é outro, né? Então, quando você chega na Ronk Pill, você simplesmente dá risada das coisas, você já superou, você já entendeu. Então, uma das coisas que você vai adquirir, né, segundo aí a Ronk Pill, tá, é você não sair por aí red pillando as pessoas,
Não se coloque em situações de risco, tá? Pelo amor de Deus, não faça isso. Uma vez eu já passei por uma situação muito engraçada que eu vou contar aqui. Quando eu tava no meu serviço, eu tava no meio de uma conversa que tinha umas moças conversando e tal, e eu tava no meio da conversa e quando foi citado aí um determinado assunto a respeito de relacionamento, eu soltei uma das coisas que eu já escutei aqui na comunidade, enfim, isso não foi muito bem visto, né? Não foi muito bem aceito. Graças a Deus não provocou maiores consequências, mas assim, não foi uma coisa muito legal, né? As pessoas não, não digeriram muito bem. Então, hoje em dia eu aprendi, a gente tem que se controlar, não dá para você sair soltando para as pessoas aí da sociedade aquilo que você escuta nos canais do Coruja, nos canais do Epi ou nos canais do Raccoon, enfim, porque a sociedade ela não entende essas coisas, elas vão achar que você é louco, elas vão querer te cancelar, enfim. Então não vai ser legal para você, tá? Então hoje em dia eu aprendi, quando eu escuto determinada conversa, né? Eu simplesmente dou risada. Se eu critico alguma coisa, eu critico principalmente o comportamento masculino. Tá? É uma dica que eu dou para vocês, se vocês estiverem no meio de mulher e de repente as mulheres estiverem soltando aquela, os homens não sabem chegar e tal, não sei o que, você fala, hoje em dia tá complicado mesmo, tal. Tem muito homem que não sabe chegar mesmo e, cara, e dê risada, entendeu? Dê risada. Se você for falar alguma coisa que seja diferente disso, tá? Fale, tenha sempre o cuidado de falar algo que seja palatável, tá? Para que as pessoas não tenham problemas assim com uma verdade muito inconveniente, porque você sabe, entendeu? Infelizmente a gente tem que ser meio que um personagem da gente mesmo na vida real, como o Trunks ele sempre fala. A gente não pode confundir o Bruce com o Batman, né? Então aqui na comunidade você pode ser você mesmo e fora da comunidade, na vida real, você tem que tomar certas precauções. Não se trata de você ser falso ou dissimulado, mas simplesmente de você proteger o teu anonimato, tá? Que é uma coisa que o Raccoon também sempre fala nos vídeos dele. Uma outra coisa, tá, que você tem que adquirir também é o de você ser frio, principalmente com mulheres que você não conhece, tá? Não se trata de você ser um babaca com tudo quanto é mulher, não, não é isso. Até porque a gente sabe muito bem que você eventualmente pode ter amizades femininas do teu círculo social, pode ser da tua casa, pode ser da rua em que você mora, do teu trabalho, enfim. Mulheres com as quais você já possui uma determinada intimidade, você almoça junto, você tem amizade, você conversa, enfim. Com essas mulheres você pode, claro, também tomando um certo cuidado, né? Mas você pode ter uma proximidade um pouco maior, mas com mulheres que você nunca viu na vida, seja o mais frio que você puder, tá? Então você está passando no meio da rua, você às vezes vê uma mulher que você não conhece, gente, essa mulher pode estar com a roupa mais curta do mundo, vira a cara pro outro lado e não olha. Essa é a recomendação que eu faço para vocês, porque embora as mulheres elas não admitam isso, tá? E elas não vão falar isso nunca, porque sempre quando a mulher ela vai falar de si mesma, ela sempre quer passar alguma virtude, tá? E se ela admitir determinados comportamentos fúteis, ela teme o julgamento moral da sociedade. Então, por isso elas ativam aí o instinto de preservação de imagem e escondem muitas vezes as suas intenções quando elas vão fazer determinadas coisas. Então, as mulheres, elas quando vestem roupas curtas, elas querem sim, tá? O olhar de muitos homens, tá? Porém, ela quer o olhar dos homens que estão na régua de interesse dela. Então, muitas vezes você não é o tipo de homem que essa mulher se interessa e dependendo, tá? Se você olhar demais, se você de repente olhar de uma maneira que ela não gosta, ela pode se sentir desconfortável, pode achar ruim, pode, enfim. Você pode passar por uma situação onde você vai ser constrangido, então na dúvida, não olha, tá? Não olha pra mulher nenhuma. Você não sabe quem é a doida com a qual você tá lidando, se você não conhece. Se você estiver na parada de ônibus e você vê uma mulher, não cumprimenta. Não dê bom dia, não dê boa tarde, não dê boa noite, não fale nada. Se ela puxar algum assunto com você, se ela pedir alguma informação, você responda, seja educado, mas converse o mais breve possível. Se você puder responder com uma ou duas palavras, melhor ainda, tá? Não valide o ego dessas mulheres, porque elas estão com o ego lá na lua já. Já tem muito gado que faz isso. Não seja você mais um, tá? Que vai fazer isso. Porque o homem também ele tem muito de confundir as coisas, né? Então, às vezes, a mulher, ela
conversa alguma coisa com ele, pede alguma informação. Tem muito homem que já acha que isso é um sinal verde para que ele possa puxar assunto com a mulher e não sei o quê. E muitas vezes é uma situação absolutamente constrangedora e você acaba gadeando uma mulher que às vezes não tem nada, não quer nada de interesse para você, enfim. E muitas vezes elas também utilizam-se desse tipo de situação para validar o próprio ego, para se autoafirmar como mulher atraente, enfim. Falar, nossa, eu não posso ir para qualquer lugar que tem um monte de homem que está interessado em mim, blá 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 blá. Essa é a menos pior das situações, né? Tem outras que, enfim, eu nem preciso citar aqui, mas que é bom você evitar. Então, seja o mais frio possível. Isso vai fazer com que você fuja de vários e vários problemas. Isso eu posso te garantir, tá? Então, o terceiro tópico aqui que eu quero afirmar vai ser o do controle da tua libido, tá? Então, muito desse comportamento que eu citei no segundo tópico, dos caras ficarem gadeando mulher, se deve a uma libido que o cara não controla. Tá? Então, é muito importante que o homem ele controle a libido dele, porque um homem com uma libido alta, ele age como um macaco bonobo, basicamente. É como o Coruja fala. Então, uma coisa muito importante que você deve fazer para controlar a tua libido é você não estimular o aumento dela. O homem, pelo fato de ele ser muito visual, se ele estiver exposto a diversas imagens de mulheres sensuais, com pouca roupa, Instagram, Twitter, internet, enfim, como um todo, esse tipo de imagem vai fazer com que a libido dele aumente. Então, todo homem já passou por esse tipo de situação, onde você vê ali as mulheres do teu Instagram ali, com pouca roupa, a tua libido ela dá uma disparada, tá? Então, recomendo que vocês não sigam aí essas mulheres gostosas de Instagram, tá? Que direto postam fotos ou vídeos aí sensuais demais, enfim, não sigam essas mulheres, tá? E até se você tiver uma mulher do teu círculo social que também postar esse tipo de coisa, não segue ela também, tá? Não segue, se limpe dessas coisas. Não estimule o aumento da tua libido, tá? O homem, ele naturalmente, ele já vai ter altas de libido porque você tem testosterona, tá? Mas se ocorrer de você ter uma alta de libido, que seja de maneira natural, não de maneira forçada, de maneira que você, enfim, se expôs a uma situação onde essa libido aumentou por uma coisa que você fez, por uma coisa que você viu, tá? E caso você tenha aí uma alta de libido, tá? Você precisa arranjar uma válvula de escape para satisfazer momentaneamente essa libido para que você baixe ela de novo o mais rápido possível, tá? Então, uma dessas formas que você pode fazer com que a sua libido seja satisfeita é se tocando, tá? Eu não vou usar aqui o termo, obviamente, porque a gente já está tratando de uma temática absolutamente delicada, então a gente tem que tomar muito cuidado com o palavreado aqui, tá? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. E não se entregue, tá? A esse shame barato que muita gente fala de que o cara que faz isso é um fracassado, é um loser, é isso ou aquilo, tá? Isso daí é uma tática desses PUA da vida, desses caras aí que querem vender curso, tá? Que querem que você fique alimentando ainda a esperança de você estar ali na régua de escolha e eles vão te ensinar como é que você vai pegar a mulher e etc, tá? Não caia nesse tipo de coisa, não. Simplesmente faça em uma quantidade que não comprometa a tua rotina, que não atrapalhe os teus afazeres, tá? Não seja um viciado também, tá? Controle, faça de vez em quando. Tente não aumentar muito a tua libido, mas caso uma vez ou outra a tua libido der uma alta e você sentir que se você não satisfazer ela momentaneamente, você vai, enfim, fazer alguma besteira, você vai começar a gadear a mulher, cara, vai lá e satisfaça a tua libido. Uma outra forma também é você adquirir aí a prática do GPzismo na tua vida, tá? Que é uma coisa também que sofre muito shaming, principalmente por parte das mulheres, né? Elas também chamam o cara que pega GP de fracassado e tal, e isso daí é uma coisa que vocês também não podem cair, tá? Porque
As mulheres elas fazem isso justamente para atingir o homem no âmago da sua masculinidade, tá? Para fazer com que ele tente provar o contrário. Então ele vai lá e vai tentar ser o cara, vai tentar provar que ele não é um fracassado. E fazendo isso, ele vai voltar para a plantação. Elas fazem isso porque elas sabem de uma coisa. Elas sabem que um cara que, quando tá com alta de libido, não vai recorrer aí a uma mulher civil, digamos assim, vai ser um cara aí que não vai ser uma eventual presa para uma situação onde ele pode ser feito de trouxa. Então, ele vai fugir de uma situação onde ele pode ser um contatinho gastronômico, onde ele pode ser deixado na friend zone, etc. Se trata simplesmente de pragmatismo, tá? Você não é um fracassado porque você pega GP, você simplesmente é um cara que está sendo pragmático. Você sabe o que você quer, você sabe que se você for correr atrás de uma mulher, de um relacionamento casual, em algumas situações, você pode ser feito de trouxa. Então é muito melhor você ir lá e numa GP, você sabe qual é o preço que ela cobra, você vai lá, se alivia com ela e pronto, entendeu? Daqui a pouco você dorme tranquilo, feliz, você tá com a sua libido controlada, baixa e tá tudo certo, entendeu? E terminado esse terceiro tópico, vamos ao último, tá, gente? Que é o de fugir de relacionamento. Esse é o mais óbvio de todos, esse é o tema mais falado aqui na nossa comunidade, tá? E não precisa nem eu me estender muito, tá? Mas tem vários e vários motivos, eu posso citar aqui alguns que farão com que você, que é homem, para que você tenha paz na tua vida, para que você permaneça em paz na tua vida, você fuja, tá? De relacionamentos. Uma delas é porque a situação econômica, ela tá completamente desfavorável. Então, relacionamento hoje em dia é para poucos. Diria que uma porcentagem ínfima da população consegue aí ter relacionamentos funcionais. O Tranks ele usa bastante esse termo e eu concordo com ele que hoje em dia não dá para você descrever aí os relacionamentos como felizes, no máximo funcionais. Tá? É claro que pode ter um ou outro aí onde ele realmente é feliz, tá? Mas assim, a gente não trabalha com exceção, a gente trabalha com a regra, tá? E até esses relacionamentos também que são funcionais, eles também não são a regra. Eles são exceções também. Então você vê, tipo, Paulo Musi, que é um cara shed, um cara rico, um cara bem sucedido. Ele é um cara que eu acho que ele pode tentar se relacionar. Ele tem mais chances aí de. A mulher que vai trocar ele por quem, pelo amor de Deus? O cara é shed, o cara é rico, bem sucedido, famoso, inteligente. Porra, ele tá entre os top 0,1% aí dos homens, entendeu? Então, uma mulher que acha um cara desse e consegue se casar com esse cara, pelo amor de Deus, ela vai trocar esse cara por quem? É muito difícil, entendeu? Então, o restante dos homens aí, você que é um cara mediano, eu recomendo que você não se arrisque, tá? Não namore, não case, não entre, tá? Nessa furada. E eu recomendo até que vocês tenham cuidado, até com relacionamentos casuais, tá? O Tranks do Futuro, ele fez um vídeo maravilhoso onde ele fala a respeito do pragmatismo do homem nessas situações para que ele não saia perdendo em relacionamentos casuais. E basicamente o que ele fala no vídeo é para o homem ele dar atenção para a mulher que emite algum tipo de sinal de que ela gostou dele. Se você está em algum lugar, você recebeu aí alguma olhada, vai em frente, entendeu? Se você quiser encarar, se você quiser, for uma mulher que você também se atrai de alguma forma, vai, mano. Caso contrário, se isso não acontecer com você, considere o GPzismo, se alivie a sua libido de outras formas, tá? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Esse foi o vídeo, tá? Um abraço e até a próxima.